Olá, como vai? Feliz sábado. Chegamos no sábado. Hoje é o sábado, dia do Senhor, dia de descanso, segundo o mandamento. Jesus fez cura no sábado, Jesus descansava também no sábado, mas ele trabalhava no seu ministério de salvar almas. Então, Cristo também trabalhava no sábado para as pessoas, em favor das pessoas, porque foi em favor das pessoas, de você e de mim que Cristo veio a este mundo. Que bênção! E como prosseguimos, como já prometemos nos outros sábados, né, a cada sábado falarmos das bênçãos que temos quando entramos no repouso, no descanso divino do sábado. O livro de Hebreus fala isso. Então, quero compartilhar com você hoje mais um tema sobre as 7 bênçãos que encontramos no sábado, escrita por Dr. Samuel Bacchiocchi, que é aquele doutor em teologia, que já falei para vocês, aqui está o livro dele, né? Tenho me pautado primeiro na palavra de Deus, primeiro na Bíblia, que está aqui já aberta, a verdadeira Constituição, e também neste livro, que é a tese de doutorado do Dr. Samuel Bacchiocchi, um italiano que desenvolveu a sua tese de doutorado no Vaticano, na Universidade Gregoriana de Roma. E lá ele foi laureado com a comenda Summa Cum Laude pelo Papa Paulo VI. A própria Igreja Católica, o sistema católico de religiosidade, de doutrinas, de dogmas, reconhece o sábado como dia de descanso. Mas, segundo seus dogmas e segundo o entendimento da teologia católica, quando Cristo ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, os católicos, então, a teologia católica interpreta que, a partir da ressurreição de Cristo, passamos não mais observar o sábado, então o sábado foi abolido, para observar o domingo. Mas isso aconteceu só lá em 7 de março do ano 321 depois de Cristo, e foi uma ideia do imperador Constantino, que era adorador do sol. Ele era um imperador pagão, ele não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele converteu-se para o cristianismo e trouxe esta tradição, porque dizia ele, segundo o paganismo, veja como a tradição do domingo tem raízes no paganismo, dizia ele que o domingo era o dia do sol, porque Sunday em inglês quer dizer dia do sol, e no latim dies solis é o dia do sol, que era uma tradição. Eles denominaram o primeiro dia da semana como dies solis, porque os pagãos adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, os astros, adoravam ídolos de pedra, de pau. Por isso eram chamados pagãos. Eles eram oriundos do paganismo, ou seja, não tinham nada a ver com o cristianismo. Mas o imperador Constantino, no ano 321, ele converteu, 7 de março de 321, converteu-se para o cristianismo e trouxe este ensino, trouxe este costume, essa tradição do paganismo para a Igreja Católica, para a Igreja Apostólica, não era a Igreja Católica, era a Igreja Cristã. E a Igreja Cristã, através dos seus líderes religiosos, etc., acabaram se unindo ao imperador para adquirir poder, aceitaram este dogma da mudança do sábado para o domingo. E para justificar esta aliança espúria que foi feita com o imperador pagão, que converteu-se para o cristianismo, para justificar então que o dia de domingo é o dia de guarda, criou-se esta doutrina, não é? Criou-se esta doutrina de que o domingo é o dia da ressurreição e, portanto, devemos adorar este dia, adorar a Deus neste dia, porque é o dia agora então que passou a ser. Mas Jesus nunca deu esta orientação. Jesus sempre esteve no sábado fazendo o seu trabalho, o seu ministério, desenvolvendo o seu ministério no sábado. Ele também
observava o mandamento e deu uma ênfase maior ainda ao mandamento do que os próprios judeus, do que a própria igreja, que ficavam limitados aos mandamentos, à letra da lei, e Jesus já ampliou o entendimento do mandamento, dizendo assim que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esta é a suma dos mandamentos. Mas fiz essa introdução porque é importante, você tem que entender isso, essa história está registrado nos anais da história e nós precisamos nos certificar das verdades que estão aqui na palavra de Deus. E eu quero comentar com você hoje, então, a terceira bênção que Samuel Baquioc traz para nós, que é o descanso que nos liberta da competição, do trabalho, desta pressão que nós sofremos para termos, para conseguirmos, para sobrevivermos neste mundo capitalista. Nós já vimos sobre o repouso da criação, né, o repouso do descanso da criação. Depois que Deus criou todas as coisas, ele descansou junto com Adão e Eva, passaram o dia juntos. Durante a semana, Jesus visitava Adão e Eva no Éden, porque Adão e Eva foram colocados no Éden para viver e cuidar do Éden. E nós vamos ver isso. E Deus, ele visitava Adão e Eva, mas no sábado ele passava o sábado com Adão e Eva o dia todo, como ele fez na primeira semana da criação. Está lá em Gênesis 2. Né? Depois que Deus fez os céus e a terra, então ele descansou, parou no sétimo dia, e no sétimo dia ele descansou. Portanto, ele abençoou, santificou e descansou no sétimo dia. E eu queria ler o mandamento com você hoje. Pegue sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. E se você não puder pegar agora, você pega depois. Quem sabe você esteja em outro lugar que você não tem a Bíblia. Mas se você tiver a Bíblia no celular, abra a Bíblia. E vamos ler o verso 8 e 9 dos mandamentos, que está lá em Êxodo. O Êxodo capítulo 20 e os versos 8 e 9 e 10. E o mandamento é claro, né? Como dizia Armando Marques, o árbitro famoso de futebol, né? Armando Marques sempre dizia assim, a regra é clara. E Deus estabeleceu regras. Deus não mudaria suas regras sem ter deixado nenhum aviso, sem ter deixado nenhuma orientação. Deus, através da pessoa maravilhosa de Jesus e do Espírito Santo, ele deixou todas as orientações e as regras necessárias para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, desenvolvimento, a nossa santificação, a nossa justificação e depois glorificação. E Jesus não deixou nenhuma regra diferente do que está na palavra de Deus no Antigo Testamento, que muitos dizem que todo o Antigo Testamento foi abolido, que isso aqui era do judaísmo, para o Novo Testamento. E agora somente o Novo Testamento, mas nós vamos ver que não é bem assim, quer ver? Então leia lá comigo, acompanhe comigo. Hoje vou me alongar um pouco mais, porque eu tenho tratado deste assunto que é de suma importância, tão importante este assunto que o próprio Paulo, o Papa Paulo VI, ele reconheceu isso na tese de doutorado de Samuel Baquioc. Se você quiser adquirir o livro, a tese, depois eu te dou a editora. Mas escute só. Então diz o verso 8, capítulo 20 de Êxodo, onde estão registrados, inseridos aqui os mandamentos de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de mim. E então vem o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado. Jesus diz, através de Moisés aqui, Deus está nos dizendo assim, escuta, o sábado é importante, não se esqueçam, desde lá do Éden. Moisés já era a quinta, sexta, sétima, 10ª geração de Adão, mas estavam observando e agora foi necessário escrever em tábuas de pedra, porque o coração do homem, ele degenerou-se, o coração do homem foi se tornando mal, foi se materializando, foi tornando-se iníquo, o homem se tornou uma pessoa egocêntrica, começou a esquecer-se de Deus. Que coisa impressionante isso.
E agora Deus diz para Moisés, escreva nas pedras, na pedra, para não esquecer, para não esquecer. Leve essas tábuas de pedra, porque foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. E diz assim, então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Só que nós sempre focamos os mandamentos do sábado, o mandamento do sábado, no verso 8, como se os 10 mandamentos falassem só do sábado. Mas os 10 mandamentos aqui traz também à nossa mente o nosso trabalho. Ele fala no mandamento do sábado, que daí segue na sequência o verso 9, diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, olha só que interessante, para aqueles que dizem assim que a lei, esta lei, os mandamentos é do judaísmo, ainda estamos no judaísmo, muitos falam, eu sei disso, principalmente os pentecostais, dizem que os protestantes, os que guardam o sábado, né, os sabatistas, que ainda nós vivemos no tempo do judaísmo. Isso é dos judeus, é do judaísmo. Como do judaísmo, se o próprio mandamento está dizendo assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia então você vai descansar. Jesus estabeleceu aqui uma regra do trabalho, o trabalho é importante para nós. Ora, simples, se Deus, como dizem, contrariamente dizem, como argumento de que o sábado foi abolido, dizem, então o sábado foi abolido, se a lei foi abolida na cruz, como dizem, o trabalho também foi abolido, então tudo foi abolido. Olha, a lei está dizendo aqui, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então isto quer dizer que se a lei fosse abolida na cruz também nós não precisaríamos trabalhar. Você que diz isso, então não trabalhe. Mas o mandamento está dizendo, o mandamento está vigente, o sábado está vigente, não adorarás imagens está vigente, não adulterar está vigente, para nós cristãos pelo menos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olha Gênesis 2,15, o que diz. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para o cultivar, para trabalhar. Diz o verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Portanto, Adão e Eva não eram ociosos, eles trabalhavam. E lá no mandamento depois, já na geração de Moisés, Deus escreve nas tábuas de pedra que o homem deveria trabalhar 6 dias e nós continuamos trabalhando 6 dias e descansar no sábado. Deus dava o maná para o povo de Israel no deserto, 6 dias eles ajuntavam o maná, a porção certa para cada um, e no sábado eles não juntavam maná, não caía maná. Sabe por quê? Porque na sexta-feira Deus dava o maná em dobro. Está aqui em Êxodo. E então eles colhiam, quando eles colhiam a mais em cada dia da semana, se eles colhessem a mais, além da porção que Deus tinha determinado, sabe o que acontecia? Bichava o maná. Mas na sexta-feira eles colhiam em dobro, porque no sábado não teria maná, porque Deus disse que no sábado era para descansar. Eles colhiam em dobro e o maná não estragava. Então, qual é a terceira bênção que temos no sábado? A terceira bênção é a bênção do repouso que liberta-nos da competição. Quando nós descansamos no sábado, nós nos libertamos da competição, da pressão. Diz Samuel Bakiosh, eu peço licença para ler, você tem que tomar um pouquinho mais de tempo hoje. Quando você ouça esta mensagem, quando você estiver num lugar descansando, porque ela é longa, então ouça um pouquinho agora, depois se volta a ouvir novamente, porque está na palavra de Deus, isso é importante para você e para mim que somos cristãos. Então diz Samuel Bakiosh, diz assim, a verdadeira observância do sábado nos presenteia, estou fazendo aqui a tradução livre do castelhano, nos presenteia com o repouso prometido por Cristo, ou seja, o descanso prometido por Cristo, de uma terceira maneira, de uma terceira forma, e nos libertar
da pressão de produzir e conseguir, ou seja, a busca pelo dinheiro, a busca pelo materialismo. Nós temos esta responsabilidade, este compromisso conosco mesmo, com a nossa família, de correr atrás do dinheiro, de correr atrás dos bens, de correr atrás do ter. Mas no sábado nós descansamos destas coisas. Essa é a terceira bênção. A sociedade de consumo exerce sobre nós uma pressão competidora que nos frustra, nos desanima, nos desumaniza e nos desmoraliza. Como se isto fosse pouco, diz Bakhiosh, é capaz de converter os amigos em adversário. Então, qual é a razão do sábado? Qual é o ensino do sábado, o fundamento, a essência, os alicerces, os princípios do sábado? O princípio do sábado é nos manter ligados a Deus, nos lembrarmos que Deus criou todas as coisas, que Ele é o provedor de todas as coisas, que Ele que nos dá o sol, a chuva, o ar que respiramos, Ele que fertiliza a terra para que tenhamos alimento. Você acha que a comida que vem na nossa mesa, o feijão, o arroz, a batata, o tomate, as hortaliças, tudo nasce do nada? Como se o agricultor fizesse assim, olha, agora sai tomate, agora nasce batata, meu amigo, não é assim. Ele planta, porque Deus dá a chuva, Deus é que fertiliza, Deus é que proveu todas estas coisas, porque Ele é o Deus Criador. Pense nisso. Então o sábado é feito para nós descansarmos, entrarmos no divino repouso do Senhor. E dizem aqueles que acreditam que realmente o sábado foi abolido, os mandamentos foram abolidos, que o sábado é dos judeus, é judaizante. Mas se nós olharmos Gênesis 2, 1, 2 e 3, nós vamos ver que Deus estabeleceu o sábado, o sétimo dia de descanso, juntamente com o casal, com Adão e Eva, antes da existência do povo de Israel, antes de existir a nação hebraica, antes de existir a linhagem hebreu ou hebraica. Não existiam os hebreus e nem os judeus. E, no entanto, Deus já tinha dado o sábado lá no Éden. E lá em Isaías 66, veja Isaías 66, 66, os versos 22, diz, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, e Apocalipse 21 confirma isso, e Apocalipse está no Novo Testamento. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro, ou seja, na nova terra nós guardaremos o sábado e não o domingo. Então, para que nós nos tornemos cidadãos dos céus, nós precisamos observar as leis de Deus, a lei dos mandamentos de Deus que ainda estão vigentes. Não terás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado nos traz descanso, o descanso divino, o descanso da pressão, da competição, e nos lembramos e descansamos no colo do Senhor. Que bom, que extraordinário isso. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz sábado. Fique com Deus, amo você. Tchau, tchau.